nesse 25º domingo do tempo comum, ouvimos esta parábola de Jesus, em que Jesus fala de um proprietário de uma colheita, uma vinha, mas nós podemos aqui falar uma plantação de café, dá na mesma, adaptando para a nossa realidade. Um homem que queria dar trabalho para todos, um homem que não gostava de ver ninguém desocupado na praça, sem fazer nada. Esse homem então saiu à procura de companheiros para sua colheita às 6 da manhã, contratou todos os que ele encontrou e combinou uma moeda de prata como diária. Eles aceitaram, foram trabalhar na lavoura. Depois, ao meio-dia, esse homem voltou, passou na praça, tinha mais gente desocupada, ele chamou também, contratou. Às 3 da tarde, mais gente desocupada foi contratada, e às 5 da tarde, o dia terminava às 6 da tarde, até às 5, aquele homem ainda estava contratando gente para a sua lavoura. Quando deu às 6 horas, ele acertou as contas com todos e deu o mesmo para todos. Ele combinou àqueles contratados às 6 da manhã uma moeda de prata e pagou o combinado. Mas ele quis pagar o mesmo àqueles que foram sendo contratados ao longo do dia. E claro que aqueles que estavam desde as 6 da manhã na labuta, no sol quente, foram reclamar com ele. Como assim? O senhor vai dar o mesmo que deu para nós a esse que trabalhou uma horinha só? Isso não é justo. Essa é a mentalidade da meritocracia que está na moda hoje. Meritocracia quer dizer que cada um vai receber aquilo que mereceu. Quem não fez por merecer não vai receber. Isso parece justo, parece lógico, mas não é como o pensamento de Deus. Deus não pensa segundo essa lógica. Deus disse pelo profeta Isaías na primeira leitura hoje: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus pensamentos estão tão acima dos vossos como o céu está acima da terra. Deus tem outra maneira de pensar. No salmo que nós cantamos, nós percebemos qual é essa maneira de Deus pensar: é a misericórdia. Deus é como aquele pai que tem alguns filhos e sempre houve reclamação dos filhos. Isso é muito comum. Um filho se queixar de que o pai ama mais o outro, que o pai dá mais atenção para o outro. Um filho, às vezes o irmão do meio, que reclama que não recebeu a mesma atenção que o mais velho e nem a mesma atenção que o caçula. E quem é pai e mãe sabe muito bem que não é que o amor seja diferente de um filho para o outro, é que o amor para cada um vem de acordo com a necessidade de cada um. Há filhos que não dependem de tantos cuidados, de tanta atenção. Há outros que exigem mais cuidados, mais atenção. O mesmo amor que o pai tem por todos os filhos se manifesta a cada um de acordo com a circunstância, de acordo com o momento em que está. É claro que um filho, por exemplo, que está na adolescência, vai exigir muito mais cuidado, mais atenção, mais presença do pai do que um filho já adulto. Então Jesus, com essa parábola de hoje, nos ensina que Deus age segundo a misericórdia. O que Deus quer mesmo é que todos estejam com Ele. Essa é a única intenção de Deus, que todos estejam trabalhando para Ele, servindo a Ele. E aqui, meus irmãos, nós temos uma pergunta a fazer a nós mesmos. A nossa vida aqui nesse mundo tem que ser, de uma forma ou de outra, um serviço ao Senhor. Paulo entendeu isso perfeitamente. Aqui na segunda leitura, na carta aos Filipenses, Paulo diz: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. E ele diz: se estiver na hora de eu partir desse mundo, ótimo, estou pronto para morrer. Mas se Deus quiser que eu fique mais um tempo aqui, se eu for útil à obra dele, ótimo também. Seja o que Deus quiser, Deus é que decide. Ele é o meu proprietário, Ele é meu dono, Ele me criou, Ele me salvou. Então minha vida é toda dele. Eu quero
o que Deus quiser, como Deus quiser, da maneira que Deus quiser, até quando Deus quiser. E ele chega a dizer ainda: para mim, viver nesse mundo é Cristo, e morrer é lucro, porque viver nesse mundo é viver na companhia de Cristo pela graça, e morrer é viver na companhia de Cristo pela glória, seja pela graça aqui na terra, seja pela glória no céu. O importante é estar com Cristo. O importante, ele diz, é viver à altura do Evangelho de Cristo. Como? Deus é que sabe. A nossa decisão, nossa opção tem que ser por Cristo. Como? Deus é que sabe. Então a nossa vida, nós precisamos avaliar: eu tenho feito da minha vida um serviço a Deus? Ou eu estou como esses trabalhadores desocupados? O patrão passava e perguntava: por que vocês estão aí parados? E eles diziam: porque ninguém nos contratou. E Deus não aceita que ninguém fique desocupado, com o espírito desocupado. É claro que essa parábola de hoje não é um tratado sobre direito trabalhista, não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é que Deus quer que todos nós estejamos servindo a Ele, não porque Ele precisa do nosso serviço, é porque Ele sabe que nós só temos alegria e paz se estivermos a serviço do Senhor. Porque a verdade, irmãos, é que nós sempre estamos servindo algo maior do que nós. Se nós não estivermos servindo a Deus, mesmo sem saber, nós já estamos servindo o maligno. Ou nós servimos a Deus, ou nós já estamos servindo o mal. Não existe em cima do muro aqui. A quem nós queremos servir? A nossa vida, então, tem que ser útil para a obra de Deus. É claro que, de uma maneira especial, nós dizemos isso na igreja. A comunidade tem espaço para todo mundo. A igreja, se fosse uma empresa, seria talvez, nesse tempo de tanto desemprego, a única empresa que ainda mantém na porta a placa: há vagas. Há muitas vagas, vagas para servir a Deus nas pastorais, nos movimentos, para ajudar nos serviços mais simples na comunidade, na liturgia, nas leituras, na música litúrgica, na catequese, nas pastorais sociais, na Cáritas. Há serviço que não falta. O que faltam são trabalhadores, o que faltam são pessoas disponíveis para Deus, porque a grande maioria dos cristãos pensam que ir à igreja é simplesmente entrar, encontrar tudo prontinho, tudo limpinho, sentar, assistir, depois ir embora sem me comprometer. Deus quer mais de você. Deus quer que você seja parte do processo, da organização. Mas é claro que não é só servir na igreja, nas pastorais. Servir a Deus pode ser também fazendo o bem, por exemplo, sendo voluntário em alguma entidade filantrópica, beneficente. Servir a Deus é amar o próximo, é no meu trabalho ser honesto, entender que o meu trabalho é um serviço a Deus, e eu vou fazer de tal forma o meu trabalho que ele glorifica a Deus pela minha honestidade, pela minha transparência. Isso é servir a Deus também. Fazer com que a nossa vida seja toda disponível a Deus, para que Deus disponha dela como Ele bem entender, como Ele bem quiser. Meus irmãos, nessa parábola, alguém poderia pensar que os que foram contratados por último às 5 da tarde, saíram ganhando. Pela lógica mundana, é assim que a gente pensa. Trabalhou só uma horinha e ganhou uma moeda de prata igual aos outros que trabalharam o dia todo. O que Jesus quer que nós pensemos é outra coisa. Privilegiados foram aqueles que serviram a Deus mais tempo. Então, se nós estamos servindo a Deus desde a infância, se nós já nascemos num lar cristão, nós saímos ganhando. Jesus contou essa parábola para os fariseus, os mestres da lei, gente que nasceu na religião, que sempre cumpriu todas as regrinhas. E de repente ouve Jesus anunciando o reino de Deus para prostitutas, para gente que até anteontem era bandido, era criminoso, era corrupto, cobrador de impostos, etc.
E os fariseus achavam um absurdo. Como é que você está dizendo que as prostitutas vão chegar no céu primeiro do que nós? Como assim? Os fariseus queriam que Deus tivesse no céu uma sala VIP para eles e um lugar menos confortável para aqueles que se converteram na última hora. Imagine aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus e que na última hora, antes de morrer, se arrependeu, ouviu Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso enfurecia os fariseus. Não é possível, você vai pagar a ele o mesmo que vai pagar a nós? Nós trabalhamos a vida inteira para o teu reino, e agora esse aí que usufruiu a vida inteira da desonestidade, agora ele vai ganhar a mesma salvação que nós? Não, não é possível. Meritocracia. No céu tem que ter uma ala para aqueles que foram há muito tempo servos de Deus, uma ala para aqueles que se converteram na última hora. Não, não há isso, queridos. Não há isso. Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para mérito. O que Deus quer é que os filhos dele se acheguem a Ele, encontrem a salvação e a paz nele. E quanto mais cedo, melhor para o servo. Para Deus, quanto faz, mas melhor para o servo. O grande bispo Santo Agostinho viveu na África, morreu no início do século V. Santo Agostinho escreveu um livro belíssimo chamado As Confissões. Inclusive esse livro está disponível ali na nossa biblioteca paroquial, e eu incentivo quem puder, pegue emprestado e vá ler, vai estudar. Santo Agostinho diz nesse livro: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, porque Agostinho só se converteu a Cristo aos 32 anos de idade, e ele então chega a essa conclusão: bobo fui eu, que estive batendo cabeça aí nas coisas do mundo, procurando um sentido para a vida. Quem dera se eu tivesse me convertido desde criança, eu seria mais feliz. É assim que nós devemos pensar. Mais feliz é aquele que tem o privilégio de servir a Deus mais tempo. Servir a Deus nunca é tempo perdido, pelo contrário, só nos edifica, só aumenta em nós a alegria e a paz. Irmãos, fica então o convite do Senhor nesse domingo para todos os cristãos, todos os discípulos, que façam da sua vida um serviço a Deus. Não queira vir à igreja como alguém que vai simplesmente usufruir de um serviço religioso, o serviço que o padre presta, que as pastorais prestam. Queira você também ser um prestador de serviço para a obra de Deus. Você pode fazer isso, por exemplo, sendo dizimista. Hoje é o 3º domingo do mês, dia em que nós consagramos o dízimo a Deus. Dízimo é o primeiro passo de quem quer servir a Deus com a sua vida. Se Deus me deu tudo o que eu tenho, meu trabalho, minha inteligência, minha força física, minha saúde, então um pouquinho daquilo que eu rendi com o meu trabalho eu devolvo para financiar a obra dele. Mas não é só dízimo, não é só dinheiro, é o seu tempo também que Deus quer, é a sua criatividade, os seus dons, os seus talentos. Coloque a sua vida a serviço, irmãos e irmãs, e você com certeza terá uma vida cada vez melhor.